Gregório de Nazianzo viveu de 329 a 389 d.C., viveu no século IV, o século de ouro da teologia cristã. Conhecido como o teólogo, ele é um dos três grandes capadócios, ao lado de Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa. Nascido na Capadócia, atual Turquia, Gregório teve uma educação clássica de elite em Atenas. Era um homem introspectivo, que preferia a vida monástica e a contemplação, mas foi arrastado para o centro das disputas políticas e teológicas de sua época. Tornou-se arcebispo de Constantinopla em um momento crítico, onde a cidade estava dominada por heresias que negavam a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Sua influência na igreja da época. Sua influência foi tão profunda que ele é um dos poucos santos a receber oficialmente o título de o teólogo, junto com o apóstolo João. Defesa da Trindade. Seus 5 discursos teológicos definiram a linguagem que a Igreja usa até hoje para explicar a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi a voz principal no Concílio de Constantinopla em 381 d.C., que selou o credo niceno-constantinopolitano. O triunfo sobre o arianismo. Quando chegou a Constantinopla, os arianos detinham todas as igrejas. Gregório começou a pregar em uma pequena capela chamada Anastasia, Ressurreição. Sua oratória era tão poderosa que ele ressuscitou a ortodoxia na capital do império. Humanização da teologia. Ele trouxe uma sensibilidade poética e emocional para a doutrina. Para Gregório, a teologia não era apenas lógica, mas uma união mística com Deus. Hermenêutica e preterismo. Como estudioso de Cesareia, ele ajudou a consolidar a ideia de que a letra do Antigo Testamento havia passado para dar lugar ao espírito do Novo. Sua visão de que as figuras catastróficas eram transições de aliança influenciou como a Igreja Oriental via o fim dos tempos como algo já iniciado. Ele foi o mestre da síntese, uniu a filosofia grega à revelação bíblica, criando uma base intelectual que permitiu ao cristianismo se tornar a força cultural dominante do Império Romano. Para Gregório de Nazianzo, a queda de Jerusalém não era apenas uma tragédia militar, mas uma proclamação teológica. Ele utilizava uma linguagem poética e sublime para descrever esse evento como a prova de fogo da transição das alianças. Aqui estão os 3 pontos centrais de como ele descrevia esse momento em seus sermões. O abismo das sombras. Gregório descrevia a destruição do templo como o momento em que as sombras da lei foram tragadas pela luz da verdade. Ele usava a imagem do templo sendo desmontado pedra por pedra para ilustrar que Deus estava, propositalmente, retirando o véu que impedia as nações de vê-lo. Para ele, o incêndio do templo era o fogo purificador que separava o Antigo Testamento, a letra, do Novo Testamento, o Espírito. A catástrofe como libertação. Em suas orações teológicas, Gregório explicava que os eventos terríveis de 70 d.C., fome, guerra e cerco, eram as dores de parto da Igreja. Ele não via essas catástrofes como o fim da esperança, mas como a libertação final dos cristãos do jugo da antiga aliança. Ele descrevia a queda de Jerusalém como o divórcio definitivo de Deus com a sinagoga apóstata para o casamento com a Igreja Universal. Linguagem cósmica para eventos históricos. Gregório era mestre em explicar que, quando a Bíblia fala de estrelas caindo ou do sol se escurecendo em relação ao julgamento, ela se refere à queda das autoridades e do sistema religioso judaico. Para ele, o sol que se escurecia era a glória da antiga teocracia, que perdia o brilho diante do sol da justiça, Cristo, que agora iluminava o mundo inteiro através do Evangelho. Uma citação conceitual de Gregório. O Antigo Testamento proclamava o Pai abertamente, e o Filho obscuramente. O Novo manifestou o Filho e sugeriu a divindade do Espírito. Agora, o Espírito habita entre nós e nos fornece uma demonstração mais clara de si mesmo. Nesse pensamento, a queda de Jerusalém é o ponto de ruptura necessário que permitiu essa progressão da luz. O sistema de pedras caiu para que o sistema do Espírito, o reino, pudesse ser visto. A relação de Gregório de Nazianzo com o preterismo reside na sua hermenêutica de transição de alianças. Como um dos grandes teólogos de Cesareia, ele não via as profecias catastróficas, como o sol se escurecendo ou estrelas caindo, como o fim do planeta físico, mas como uma linguagem poética para descrever uma mudança abissal na ordem espiritual. Para Gregório, essa relação se dava em 3 pontos principais.
Metáforas de mudança de era. Ele ensinava que os abalos cósmicos descritos por Jesus e pelos profetas simbolizavam o terremoto teológico da queda do judaísmo e o nascimento da Igreja. A catástrofe era o fim da lei, e a nova criação era o início da graça. 2. O fim das sombras. Gregório defendia que o sistema de sacrifícios era uma sombra que precisava desaparecer para que a luz de Cristo brilhasse. Para ele, o cumprimento das profecias de julgamento era necessário para validar a nova aliança. 3. Foco no agora. Assim como Basílio, ele enfatizava que o cristão vive no último tempo. Se as figuras catastróficas representavam a queda do sistema antigo, então a vitória de Cristo é um fato histórico consumado, e o cristão já desfruta da realidade que as profecias prometiam. Em resumo, o preterismo de Gregório é eclesiológico. As profecias de fim de mundo foram, para ele, o fim do mundo judaico, permitindo que o Espírito Santo inaugurasse uma nova história. O triunfo da nova era, a síntese dos gigantes. Ao olharmos para o século IV, vemos que para Basílio e Gregório de Nazianzo, o preterismo não era uma curiosidade histórica, mas a base de sua esperança. Enquanto Basílio construía hospitais como embaixadas do reino presente, Gregório usava sua oratória para declarar que as sombras haviam fugido. Eles não eram homens esperando o fim do mundo, eles eram homens vivendo no mundo que Cristo já havia conquistado. O significado do fim. Para esses luminares de Cesareia, a queda do templo em 70 d.C. foi o ponto final de um rascunho, permitindo que a obra-prima da graça fosse revelada. As estrelas que caíram e os céus que se enrolaram eram, na verdade, os antigos sistemas religiosos que desabavam para dar lugar ao governo inabalável do Espírito Santo. Eles nos ensinaram que a verdadeira catástrofe não é o fim do planeta, mas a destruição de tudo que nos afasta da presença real de Deus. Conclusão final. Portanto, encerrar esta história é entender que o reino de Deus não está suspenso em um futuro distante, ele está pulsando no agora. Como Gregório proclamou, o sol da justiça já nasceu e as trevas da antiga lei foram dissipadas. O legado dos Capadócios nos convida a parar de olhar para as nuvens em busca de sinais de destruição e a começar a olhar para a igreja e para o próximo em busca de sinais de restauração. O templo caiu para que o coração humano se tornasse o novo altar. O sistema de pedras deu lugar ao sistema do Espírito. E, como Basílio e Gregório demonstraram com suas vidas, o rei já está no trono, o Espírito já foi derramado e a nova Jerusalém já começou sua descida. A história não está caminhando para o abismo, mas para a plena manifestação da glória de um Deus que faz novas todas as coisas. Hoje, não esperamos pelo reino, nós caminhamos nele.